Esse é o livro do conhecimento, as chaves de Enoque, e aqui nesse vídeo eu vou explicar o que é esse livro e por que ele é tão sagrado e tão maravilhoso e por que ele transformou a minha vida. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Murilo Ceilonski, eu sou um terapeuta holístico e um sacerdote de Melquisedeque. É minha alegria trazer aqui neste canal vídeos maravilhosos como esse que trazem esclarecimentos, que trazem instruções para que você evolua cada vez mais espiritualmente. Então, para você alcançar toda essa glória, peço que você curta o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal e que você também ative o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo maravilhoso e esclarecedor como esse que eu venho trazendo com tanto amor. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre as chaves de Enoque. Eu confesso que eu estou muito feliz, muito empolgado para fazer esse vídeo porque, de fato, esse livro maravilhoso, ele transformou a minha vida. Foi, vamos dizer assim, um salto quântico de evolução e agora nós vamos entender mais a fundo como que funciona esse livro, que de fato não é um livro fácil de ler. Eu acredito assim que não é um livro introdutório de espiritualidade. Por quê? Porque quando eu cheguei nele, realmente eu achava que eu sabia alguma coisa de espiritualidade. E aí ele foi desconstruindo tudo, sabe quando vai caindo o chão? Porque vai se apresentando uma realidade superior que faz muito mais sentido. Esse livro, sobretudo, ele traz a consciência do Deus Altíssimo, de Yod-He Vod-He. Mas, em todo modo, antes de nós nos aprofundarmos nesse livro, que é a base dos meus estudos e das coisas que eu trago aqui, claro que com todo respeito, porque tem o copywriting aqui, né, não trago alguns conhecimentos que não podem ser trazidos aqui na rede social. Mas, em todo modo, vamos saber e entender quem é o autor desse livro. E o autor desse livro é J.J. Hurtak. J.J. Hurtak, antigamente, né, quando ele escreveu esse livro, em 73, então já fazem mais de 50 anos, na verdade fazem 50 anos, ele era um professor de linguística, se eu não me engano, da Universidade da Califórnia. E sempre foi um buscador dos conhecimentos, foi um buscador da sabedoria espiritual, mas ele nunca tinha achado até então algo que trouxesse uma resposta absoluta, um alento profundo. Talvez você também sinta isso em algum momento na sua vida. Eu acredito que todos nós sentimos em algum nível ou outro, até nós irmos nos encontrando. Mas no caso do Dr. Hurtak, ele pesquisava as línguas sagradas e tinha um grande conhecimento a respeito disso. E aí um dia, antes de mantralizar os nomes sagrados, ele se reverenciou ao alto e disse: meu Deus, se existe uma explicação para o porquê disso tudo, da existência, me mostre o que é que eu devoto a minha vida a isso. E aí, quando ele se postou a meditar os nomes sagrados, se manifestou uma bola de luz na sala onde ele estava, um corpo de luz, uma Merkabah de luz. Então, dessa Merkabah de luz se manifestou o mestre Ophanim Enoque. Sim, o Enoque bíblico, aquele sétimo depois de Adão, né, da linhagem de Adão, que transcendeu aos céus, que não conheceu a morte, que viveu 365 anos. Então, de fato, ele se tornou o mestre Ophanim. Ophanim entendemos como uma classe de anjos, de seres de luz, digamos assim, né? E aí pediu para o Dr. Hurtak: você está pronto? E o Dr. Hurtak telepaticamente disse que sim. Ele entrou nessa bola de luz, nessa Merkabah de luz, e em corpo físico, isso é importante, foi para os mundos superiores, passando por todo esse nosso universo. O local primeiro foi no local onde tinham seres caídos, os senhores de luz caídos, e lá ele viu as barbaridades que acontecem, a dualidade, o desequilíbrio, o afastamento da imagem e da semelhança divina. E ao passar por esses planetas caídos, de sistemas caídos, de constelações caídas, ele foi também para as constelações de luz, os locais de luz, os planetas de luz, as federações de luz. E aí, resumindo a história, ele chegou até Órion, as Três Marias, e lá Metatron, o arcanjo Metatron, colocou um novo manto de luz em volta dele, e aí eles foram para os universos superiores em corpo físico. E chegando lá, resumindo a história, ele ficou na frente do trono de Deus, do Atikyomim, do Antigo de Dias. E aí o mestre Ophanim Enoque deu essas chaves. Na verdade, ele codificou em letras hebraicas de fogo na pineal, no terceiro olho do Dr. Hurtak. E depois de
2 ou 3 dias, o Dr. Hurtak voltou para o planeta Terra em corpo físico. E aí, junto com a esposa dele, que também é uma doutora, ele escreveu o livro do conhecimento, As Chaves de Enoque. Então, entenda você que não é uma canalização. Entenda você que foi dado diretamente, entregue em mãos para o Dr. Hurtak pelo mestre Ophanim Enoque. Então, foi dado diretamente pelo divino, lá nos universos superiores, e o livro tem 64 chaves. Porém, lá nos anos 73, quando foi lançado esse livro, foram lançados 54 chaves, e agora, depois de praticamente 50 anos, o Dr. Hurtak está lançando as chaves finais, com cosmogramas muito maravilhosos. Eu não posso mostrar para vocês porque tem a questão dos direitos autorais, então eu sugiro que você compre diretamente no site da Academia para a Ciência Futura, senão em outros lugares é mais caro, né? Mas ok, Murilo, o que esse livro conta? O que fala esse livro? Por que ele é tão sagrado? E claro, isso não foi a Academia que falou, não foi o Dr. Hurtak que falou, mas eu quero que você entenda uma coisa. Então, na Antiguidade, existia a Torá, a lei. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre Kabbalah aqui falando sobre a Torá. Mas, em todo modo, a Torá se manifestava o Deus Altíssimo, digamos assim, na sarça ardente, para Abraão, para Moisés, para os patriarcas. Então entendemos como o livro do Pai, a Torá. Já a Bíblia fala sobre a nova aliança, sobre o Cordeiro de Deus, fala sobre o Cristo, então fala sobre o Filho. E isso é uma era depois da outra. Na era da Antiguidade era o livro do Pai, a Torá. Nessa nova era que nós estamos saindo agora, foi o livro do Filho, a Bíblia. E agora nós estamos chegando com outro conhecimento, que é a era do Espírito Santo. E justamente na capa desse livro nós temos aqui o Espírito Santo Tikaina. Então, de fato, eu entendo, isso é eu que estou falando, tá? Não é que está aqui, não é outras pessoas, que esse é um livro sagrado tal qual a Bíblia, tal qual a Torá, porque tem ensinamentos muito maravilhosos. Mas ok, Murilo, que ensinamentos são esses? As chaves, elas abordam temas desde filosofias espirituais, ciência, astrofísica, biologia, química, espiritualidade, vários outros temas, de uma forma assim muito profunda, desde a formação das moléculas, dos códigos celulares, do DNA, até a formação de universos, dos universos superiores, do nosso universo local, de todo o cosmos e os universos internos. Então, de fato, é um livro maravilhoso que eu tenho maior amor por ele e reverência e gratidão por trazer essa oitava superior. O livro do conhecimento também fala sobre os nomes sagrados e trazem vários nomes sagrados que eu não posso divulgar aqui, mas como eu disse, eu estimulo e encorajo você a adquirir seu próprio livro e fazer sua própria pesquisa. Mas em todo modo, esses nomes sagrados, eles têm o poder de ativar as nossas células, nosso DNA e nos prepararmos para as luzes superiores que vêm dos universos superiores nesse período final e da transição planetária. Então, são conhecimentos que nos trazem, sobretudo, as línguas sagradas, como eu sempre trago aqui para vocês, o sânscrito, o tibetano, o egípcio, o chinês e o hebraico, sobretudo o hebraico, como as letras de fogo, que são pensamentos flamejantes da mente criadora do Deus Altíssimo. Então, você entende muito mais todo o Adonai Tsebayot, ou seja, toda a família de luz. Você entende também sobre as áreas sagradas do nosso planeta, que são áreas aonde se cruzam as malhas magnéticas e que são pontos aonde, em períodos prévios do nosso planeta, os justos subiram aos céus antes do final de alguns ciclos planetários, antes do dilúvio, por exemplo. Fala muito sobre isso e são regiões onde tem cronomonitores que servem para contactar, para sintonizar com as irmandades de luz. Então o Dr. Hurtak e a Desiree Hurtak, que são os ancoradores desse trabalho espiritual, como eu falei, o Dr. Hurtak disse que devotaria sua vida a isso, e é o que ele fez. Desde então ele tem uma busca interminável para divulgar esses conhecimentos aos 4 cantos do mundo. E de fato o livro do conhecimento já foi reconhecido por várias pessoas do mundo inteiro, por xamãs africanos, pelos povos lá da Austrália, pelos intelectuais
locais da Europa e de vários outros locais do mundo, como de fato um livro sagrado. E o próprio Dr. Hurtak, em sua obra, ele vai ativando os locais sagrados, como a Grande Pirâmide de Giza, como as pirâmides da Mesoamérica, ali como Tikal, ali como Palenque, que é onde foi uma região onde Melquisedeque também reinou em períodos prévios. E o Dr. Hurtak, ele é reconhecido pela NASA, ele tem várias contribuições na NASA, inclusive lá nos anos 70 ele já estava falando que tinham pirâmides em Marte, e muito tempo depois foi descoberto que realmente tinha. E claro, e além disso, os doutores Hurtak criaram a Academia para a Ciência Futura, que é a academia onde eles até hoje fazem esses estudos referentes a todos esses fenômenos maravilhosos. A Academia para a Ciência Futura, que publica os livros do conhecimento e todo o material relativo a ele, porque claro, a base é o livro do conhecimento, mas também tem o Pistis Sophia, tem o Despertar do Eu Superior, tem os sobrescritos pictográficos de luz, tem os nomes da Mãe Divina, tem os nomes do Altíssimo, tem os nomes do Cristo, tem as sagradas sefirotes e um manancial muito maravilhoso de conhecimento, que eu confesso que depois que eu entrei em contato, as outras informações, os outros conhecimentos acabaram perdendo sentido, porque eu nunca vi nada com tanta potência, com tanta sacralidade igual esse conteúdo. Eu confesso para você que depois que eu comecei a estudar as chaves de Enoque, eu comecei até a ler a Bíblia. Não sei como é que você lida com isso, mas dentro da minha criação, tudo bem que eu sou de origem católica, mas eu tinha ficado meio de birra assim com a religião e com o cristianismo no modo geral, e as chaves de Enoque me fizeram entender que a Bíblia sim é um livro sagrado, e hoje em dia eu tenho até uma Bíblia e estou estudando a Bíblia, então é realmente muito maravilhoso, me fez fazer as pazes e entender que realmente tem muita sacralidade nesse conhecimento, por mais que a religião às vezes distorça os ensinamentos sagrados, porque eu entendo que a religião muitas vezes prende as pessoas na culpa e no medo, e são regidas no lado de lá, no astral, por senhores caídos muitas vezes. Além disso, as chaves trazem vários alertas sobre mestres ou sobre extraterrestres, porque, como eu digo aqui sempre, seres caídos se passam por seres de luz, colocando mantos de luz, mas na verdade acabam apenas querendo drenar os seus códigos. Então é muito importante você tomar cuidado com a consciência que você se conecta, que tipo de canalização é essa. Inclusive as chaves não estimulam as canalizações, porque podem ter muita distorção de consciências caídas. Inclusive a Academia para a Ciência Futura, porque a ciência futura está conectada profundamente com a própria espiritualidade. E esse livro fez eu entender também mais a fundo Melquisedeque, né? Então, quando eu entrei em contato com esse livro, eu já era um sacerdote de Melquisedeque, e eu nunca vi outro lugar com tanto conhecimento, com tanta informação maravilhosa, profunda e sagrada sobre Melquisedeque, sobre a ordem de Melquisedeque, do que o livro do conhecimento, as chaves de Enoque. Então, fica a sugestão, se você sentir em seu coração de ler. Esse livro ele tem 7 níveis de entendimento. Você lê uma vez ali uma frase, você vai entender alguma coisa, se ler outra, você vai entender outra, porque são informações muito densas no sentido de profundas. Então, às vezes, você lê ali e você não entende nada, mas o teu eu superior, a mente 2, acaba entendendo também. Mas agora eu quero saber de ti. Você gostou dessa informação? Você já conhecia o livro do conhecimento? Ficou instigado em ler? Eu recomendo, como eu te falei, que você, se for comprar, se for adquirir, que adquira diretamente do site da Academia para a Ciência Futura, chavesdeenoque.org. Lá é muito mais barato. As pessoas às vezes vendem clandestinamente o livro do conhecimento em outras redes, muito mais caro, tá? Então compra lá todo o material da academia, porque você acaba dando força também para a academia. De todo modo, se esse vídeo fez sentido para você, peço que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal e que você também ative o sininho. Eu vou confessar que eu estou muito grato, muito feliz e muito honrado por poder trazer esse conhecimento desse livro que eu amo tanto, que faz parte da minha vida, e que aos poucos eu vou destrinchando esses conhecimentos, e o que eu posso trazer dos meus aprendizados para vocês eu trago aqui no canal, como eu venho trazendo, sem de
fato quebrar o copywriting, sem de fato divulgar coisas que eu não posso divulgar. Mas tudo que eu posso divulgar a respeito dos insights que eu tenho, das minhas jornadas espirituais, eu trago aqui pra vocês. Meu Instagram também tá aqui pra você me seguir, lá eu posto vídeo quase todo dia e temos o contato mais próximo. E nos vemos no próximo vídeo. Gratidão. Tchau, tchau.